He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and He hears me when I call. And He knows my name. Amém, queridos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre Cristo em Gênesis. E nós queremos meditar em Gênesis 2, verso 7, onde o Senhor diz: O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Não há como nós compreendermos a nossa relação com Cristo se não compreendermos primeiro a nossa relação com Adão. E grande parte da dificuldade com as doutrinas da graça, as doutrinas essenciais do Evangelho, é exatamente a má compreensão da nossa relação com Adão. A vida de todos nós, queridos, é uma página breve, é apenas alguns anos. A vida de Adão foi apenas uma página breve, mas cada linha dessa página fornece um volume maior do que os livros que a mente humana podem apreender. Nós encontramos em Adão, nós encontramos nele a chave de tudo que nos espanta na maravilha da criação de Deus. Os bilhões e bilhões que agora habitam a terra fluem deste homem. Ele é a árvore da qual todos nós nascemos. Pense por um instante que todos os homens que hoje habitam o céu ou que estão no inferno fluem dos lombos de Adão, fluem desse mesmo manancial. E Deus tem o cuidado de nos dizer, nesse breve texto que nós lemos, de que material foi feito esse trabalho incrível. O orgulho humano concluiria rapidamente que não foi de uma pedreira humilde, porque de algo humilde e comum não se poderia produzir o homem que se acha tão grande e extraordinário. Mas o orgulho do homem natural deve se rebaixar, deve baixar sua cabeça diante da palavra infalível de Deus. Nós devemos refletir sobre essa verdade em primeiro lugar. Pense no homem rico da parábola de Cristo e Lázaro, o mendigo à sua porta. Qual é a base original dos dois? Qual é a filiação comum do rico e do Lázaro? É o pó. Cada um de nós foi formado daquilo que os nossos pés hoje desprezam. A poeira dos nossos pés, a sujeira em nossos pés. Quem então pode se orgulhar em si mesmo ou em sua força? Sempre que nós caminhamos pela vida, há uma voz que sobe do pó e que zomba da insensatez do orgulho humano. Mas graças a Deus, o homem é mais do que uma casca de argila. Essa caixa humilde de barro, Deus a tomou, e a Bíblia diz: lhe soprou nas narinas o sopro da vida, e ele se tornou uma alma vivente. Amém, querido? Isso é maravilhoso. A carne é da terra, do pó, mas o espírito é do alto, é celeste. Parte é pó, não mais digno e mais precioso do que o pó que nós pisamos, mas o outro é um raio de glória de Deus, da vida de Deus, que foi dada como um dom da graça de Deus ao homem. E tudo que é de Deus, ainda que toque o pó, desfaz a sua vileza, que nós podíamos achar que há nela, mas quando é retirado, só o que sobra é vileza. Algo que o homem compartilha com todos os outros animais, mas aquilo que vem do alto dá asas, dá imortalidade, mas sobre essa casca de argila, o tempo sobre o tempo coloca suas impressões, suas rugas sobre ele, mas a alma não murcha, não decai, seu tempo é atemporal, sua morte não existe, no sentido de deixar de existir. Assim o homem foi formado e foi colocado no lindo jardim, como seu palácio dado por Deus. Frutas, cheiros,
revigorava e expressava perfeitamente cada sentido que Deus deu ao homem. A sua comunhão com Deus era fácil, era o fluxo natural da sua alma viva, do seu espírito, para viver a alegria pura. Havia nele o sorriso da inocência, porque encontrava o sorriso do céu e o sorriso da terra. O coração era um só amor, a adoração fluía de um espírito vivo, fluía em verdade. Mas o homem era apenas uma criatura, e uma criatura deve obedecer. Não importa como Deus crie algo, querubins, serafins, arcanjo, devem obedecer humildemente ao seu Criador. Então apenas um comando é emitido. Somente uma árvore proibida: transgredir a morte, no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Nunca banalize o pecado. Nunca banalize qualquer ordem de Deus. Não tente colocá-lo em sua mente de tal maneira que ele seja menos importante. Se Deus diz: não coma deste fruto, comê-lo é suficiente para a destruição do homem. Comer daquele fruto já não é mais banal, nem trivial, porque a voz do trono soberano falou. O primeiro pecado do homem, comer do fruto, está aqui para mostrar a nós que se você tem qualquer ideia de que algum pecado pode ser trivial e não grave, sério, você deve banir isso da sua mente. Não, o menor pecado é a abertura da alma para todo tipo de rebelião. Porque o menor pecado não pode conviver com Deus. O menor pecado aos nossos olhos cavou a sepultura de todos os cemitérios do mundo. O menor pecado aos nossos olhos confessa o princípio da independência de Deus. Isso prova que o homem erigiu um ídolo ao amor próprio, a si mesmo. Ele morreu. Ele morreu como Deus disse que ele morreria. O fato do primeiro pecado ser comer de um fruto proibido nos mostra outra coisa singular que tem fugido da mente das pessoas da nossa geração e da igreja dos nossos dias. Deus simplesmente não pode ignorar o mal. Não, é impossível. Portanto, transgredir é a morte, essa é a penalidade. Quem pode sondar as profundezas da miséria nesta maldição? Ela denuncia a morte no núcleo de todas as faculdades espirituais e percepções espirituais. E por fim, a morte final do corpo. E o homem sendo lançado na morte eterna. Ele adverte que rebelar-se é tornar-se mortalmente ferido no corpo e na alma. A consciência acusando para todo sempre. O homem tornado filhos da ira, deitado eternamente numa cama de ira eterna. Isso aconteceu num dia mais sombrio da terra, junto com o Calvário. O tentador vem, com sutileza o laço é colocado, a sugestão do mal é apresentada, a primeira mentira é murmurada aqui. Nossos pais param de ouvir Deus, param de ouvir a verdade, para serem escravos da mentira. Então nós temos o início de toda a confusão na escuridão, que nos deixa perplexo, que nos humilha. O universo não se move mais sobre o eixo certo. O espinho, o trabalho duro, o solo amaldiçoado, a tempestade, o furacão, o terremoto, a praga, a peste, todas essas coisas proclamam que Deus desaprova e sente um desprazer desde o céu sobre nós. Todas as coisas agora tendem à morte, tendem a cair, tendem à sepultura. As lágrimas, os suspiros, os gemidos e todas as dores seguem como um carro sendo puxado pelo pecado, a dor, o luto. Prova da ira de Deus. Prova de que Deus não pode suportar o mal. Mas isso não é tudo. A amarga maldição caiu sobre o coração, ai de nós. O que é um deserto? De ervas daninhas de ódio. Assim é o coração humano. Nós sentimos os ecos da consciência. É verdade aquilo que a Bíblia diz: toda a imaginação do coração do homem é só má continuamente. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens para ver se havia algum que entenda e busque a Deus. Mas todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Todos são juntamente impuros.
Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. A mente é vã, a compreensão é pura ignorância na escuridão. E o que guia agora o homem são as trevas do seu coração. Seu sentimento escapou, fugiu. E a criatura passou a ser adorada e servida no lugar do Criador. Essa é a denúncia do apóstolo Paulo. Essa é a denúncia de Deus sobre o homem. Todas as experiências que nós vivemos no dia a dia, todos os jornais do nosso país e do mundo confirmam esta verdade. Tudo que nós vivemos no dia a dia explicam a queda. Em Adão todos morreram. Em Adão todos morreram. Em Romanos 5, a partir do 12, diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. O pecado abriu uma porta. Mas mais do que isso, o pecado entrou, o pecado é personalizado. Mais adiante o apóstolo Paulo diz que o pecado reinou. Que coisa terrível. Nós não podemos entender todas as implicações do evangelho, não compreendendo a total depravação do homem, que flui de Adão para cada homem que nasceu neste mundo, que estão no planeta Terra agora, daqueles que já estão perdidos e daqueles que foram salvos. O homem gosta de dizer: eu não sou perfeito. O homem gosta de requalificar aquilo que a Bíblia diz ser o pecado. Mas o pecado não é apenas a falta de certas qualidades. Não é meramente uma coisa negativa, mas sim algo ativo, positivo no homem, no coração do homem. Ele faz coisas, o pecado entra, o pecado reina, o pecado dirige, o pecado governa, o pecado manifesta um tremendo grau de atividade no coração do homem 24 horas por dia. O que a Bíblia quer nos dizer com o pecado? Várias coisas, e todas elas devem estar em nossas mentes para entendermos o que foi feito para nós em Cristo. O pecado é um ato de transgressão, de desobediência que leva à culpa. Um ato que, por sua vez, leva à depravação, leva à mudança da natureza da pessoa. Agora, a natureza de Adão não era mais a mesma natureza. E ele passou esta natureza para todos os homens. E essa natureza passada para todos os homens é que é chamado de pecado original. Os apóstolos, claramente no Novo Testamento, ampliam mais. Pecado significa também afastar-se da justiça, tornar-se injusto. Significa a natureza depravada e corrupta, que tudo que toca corrompe e suja, leva a um constante errar o alvo. Não é que nós erramos o alvo, nós erramos e erramos e erramos, aquilo flui desta natureza. Violação, desobediência, transgressão da santa lei de Deus, o mais completo desprezo a Deus. Mas é mais, o pecado é uma atitude constante de ódio e de rebelião contra Deus, que se recusa a adorar o Criador. Então não pense em pecado como um ato ou outro. Pecado significa que um novo princípio dominante entrou na vida do homem. Significa que somos seres caídos e totalmente depravados e culpados, e que os nossos hábitos e as nossas práticas são governadas por esse princípio dominante dentro de nós, chamado pecado. Por um só homem, a Bíblia diz, o pecado entrou no mundo. O verbo significa uma palavra forte, invadiu. Não é que ele começou a estar no mundo, ele entrou, ele invadiu o mundo, o pecado irrompeu no mundo, intrometeu-se na vida do homem, dominou o homem, dominou seu coração, dominou todas as ações de todos os homens na história. Deus fez um mundo perfeito, ele chamou o paraíso. Deus fez um homem perfeito à sua imagem e semelhança. Ele olhou para tudo que tinha feito e disse que era bom, não havia pecado. Entretanto, este entrou no mundo. Por um homem, o pecado entrou no mundo. Essa é a perspectiva bíblica, essa é a explicação da história. O homem nasce morto espiritualmente, o homem nasce totalmente depravado. Não que ele seja tão mau quanto ele possa ser, mas totalmente, porque todas as suas faculdades foram aprisionadas pelo pecado. Não há nada no homem livre. Liberdade é uma palavra desconhecida na prática no mundo escravizado pelo pecado. A universalidade do pecado só pode ser verdadeiramente explicada pela doutrina da queda, por aquilo que a Bíblia ensina a respeito de que todos caíram em Adão.
E o apóstolo Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte espiritual, a morte física. Às vezes muitas pessoas na igreja dizem: a morte faz parte do ciclo da vida. Não é essa a verdade acerca da morte. É muito pior, é muito mais feia, é muito mais terrível. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. É da onde a morte veio, não é do ciclo da vida, é do pecado, é da depravação humana que a morte flui. Pelo pecado, o pecado introduziu a morte, ele é a causa, a imposição da morte como castigo pelo pecado. A morte é algo penal, de um Deus santo. A morte não deixa você dizer que Deus não é como a Bíblia revela, um Deus que passa por cima do mal, um Deus que é amor e que por isso suporta o mal. Não, o enterro de cada ser humano na terra é uma declaração estrondosa de Deus. Deus não aceita o mal. A morte não é parte natural do ciclo da vida. A morte é a declaração da rebelião humana, a punição sobre a rebelião humana, sobre o pecado. O pecado é a fonte, não o ciclo da vida. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Paulo resume isso em 1 Coríntios 15, 56, dizendo: o aguilhão da morte é o pecado. Em outras palavras, se Adão não pecasse, não teria morrido. Isso é óbvio, não significa que Adão já estava numa condição imortal ao ser criado naturalmente, que ele continuaria como tal por toda a eternidade. Ele era perfeito, mas não fora glorificado. Adão tinha ainda que conseguir a imortalidade, porém não havia nele nenhum princípio de morte, e ele não teria morrido se não tivesse pecado. Ele seria conduzido a comer da árvore da vida, o que aponta para Cristo, mas não é o que nós vamos ver agora, hoje. A morte foi consequência direta do pecado, ela é a punição do pecado. A morte é algo penal, não é tão somente uma parte da constituição humana, do ciclo da vida. Isso é um eufemismo que fica bonito para esconder algo terrível por trás da morte de cada ser humano. Porque a Bíblia diz: e então a morte passou a todos os homens. Ou seja, ela abriu caminho para chegar a cada membro individual da raça humana. A realidade da morte tornou-se universal. Todos nós nascemos para morrer. Todos nós nascemos para morrer. E os segundos, minutos, horas, dias estão contando essa história para nós. Mas é fundamental nós olharmos como a morte passou a todos os homens. A Bíblia diz: por um homem. A morte universal, que se tornou o destino de toda a humanidade, é resultado da ação de um único homem. Naquele dia sombrio, no jardim do Éden, um só homem produziu tudo isso, não a humanidade inteira. A humanidade inteira reflete o que aconteceu naquele dia. Nascemos em pecado, nascemos pervertidos, nascemos mortos espiritualmente. Paulo diz: por um homem, por um indivíduo. Nós não temos como fugir do ensino claro da doutrina da queda. Ela se refere a Adão como um indivíduo. Não podemos fugir disso, porque o objetivo do ensino é comparar e contrastar o homem Adão com o homem Jesus Cristo, indivíduos. Se você disser que Adão aqui não simboliza um homem, um indivíduo com um ato, você vai ter que dizer que Jesus então não era também um homem, um indivíduo que com um ato será aquele pelo qual Deus vai trazer a redenção. E aí toda a estrutura, todo o alicerce do evangelho, da cruz, vão ruir diante de você. Do verso 12 ao verso 19, Paulo fala sobre 12 vezes, para antecipar todas as ideias que tentam refutar de que em Adão todos nós caímos, em Adão todos nós pecamos, em Adão todos nós fomos condenados. Então Paulo fica dizendo por um só, de uma só ofensa, a ofensa de um só, para contrastar com aquilo que Cristo fez. Reinarão em vida por uma só ofensa, Ele está dizendo: todos nós caímos numa só pessoa, um só indivíduo, cujo nome era Adão, o primeiro homem.
O ensino é claro e ele não pode ser distorcido, a não ser pela mais profunda desonestidade intelectual, o que infelizmente não é incomum no homem escravizado pelos seus pecados. Esse é o ensino da Bíblia toda. É que tanto o pecado como a morte entraram na vida do homem e na história da raça humana como resultado direto daquele ato de desobediência do homem em Adão. Esse é o ensino. Todos estão perdidos nele. E nós não vamos poder entender nada a respeito do Evangelho, daquilo que Cristo fez, sem esse primeiro passo. Se negarmos a depravação total do homem, lá na fonte, na origem do seu ser. Se você negar um Adão literal, um indivíduo que com seu pecado condenou todos aqueles que estavam em seus lombos, já que ele é o pai de todos os que vieram depois dele, então entra em colapso toda a mensagem cristã, toda a verdade sobre Cristo. Então todo o evangelho se torna leviano. Mas não, a palavra de Deus é toda coesa, cada parte está entrelaçada com as demais e todas dependem uma das outras. O grande tema da Bíblia, do começo ao fim, é o homem e o seu mundo, e sua relação com Deus, e sua queda naquele indivíduo, Adão, onde todos nós caímos. Toda a Bíblia flui daquele início do pecado do homem, das consequências disso. Porém, graças a Deus, a Bíblia nos conta como também o homem pode ser restaurado. Adão e Cristo, Adão e Cristo. Assim como em Adão, assim também em Cristo. Então o texto diz assim: também a morte passou a todos os homens, pois que todos pecaram. E essa afirmação do apóstolo Paulo é fundamental para nós. Paulo aqui empregou o tempo do verbo auristo, que comunica a ideia de um ato definitivamente completo na história, um único evento, um fato histórico, não uma descrição de um estado geral de todos os homens. Ele usa esse tempo verbal porque todos pecaram em Adão. Paulo está se referindo a uma ação específica realizada num ponto específico e particular do tempo, naquele dia sombrio. Todos pecaram. No Éden, todos pecaram. O objetivo de Paulo aqui é manter diante dos nossos olhos a comparação entre Adão e o Senhor Jesus Cristo. Adão era a figura daquele que havia de vir, o segundo Adão. O propósito é mostrar exatamente que a nossa relação com Cristo é exatamente paralela à nossa relação com o outro, com Adão. Aquilo que é real com respeito a nós em Adão, também será real com respeito a nós em Cristo. A morte passou, entrou na vida de toda a humanidade, porque todos pecaram. A universalidade da morte é o resultado do fato de que todos pecaram. E é isso que Paulo está dizendo. Não há lugar para duas opiniões sobre isso, mas temos que olhar cuidadosamente. Por isso Paulo diz: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. E Paulo vai encerrar essa sessão dizendo: o qual é a figura daquele que havia de vir. Se um homem se levanta e diz: eu não aceito que eu tenha morrido em Adão, então ele não pode viver em Cristo. O texto diz: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Moisés não tinha vindo, não tinha manifestado a lei de Deus, no entanto, os homens já morriam, todos morriam. Houve um período da história entre Adão, o Gênesis, até Moisés, em que a lei não tinha sido revelada, mas esse período estava sob o reinado da morte também. O pecado era evidente na vida dos homens naquele período, e é claro também as consequências do pecado são evidentes na vida deles, e nós vemos a punição de Deus naqueles dias de maneiras extraordinárias, como o dilúvio, quando o mundo foi tragado pelas águas, e durante todo aquele período os homens morreram, e isso foi resultado direto do pecado. Os homens eram considerados pecadores, eram tratados como pecadores e por isso morreram, porque eram pecadores. Mas essa realidade é anterior à dádiva bendita da lei de Deus por meio de Moisés. Mas preste atenção no que Paulo afirma no verso 13: mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, o pecado de uma pessoa não é registrado no livro de contabilidade, por assim dizer, não é levado em conta se não há lei. Em Romanos 4, verso 15 diz: porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Em outras palavras,
Paulo não está dizendo que onde não há lei também não há pecado, pois ele já dissera antes que o pecado estava no mundo, no capítulo 12 de Romanos. Já dissera que os gentios, que nunca tinham conhecido a lei de Moisés, eram em si mesmo leis, que as leis tinham sido escritas em seus próprios corações. No capítulo 2, 14 e 15. O dilúvio prova que Deus considerava o pecado como tal, naquele tempo. Ele afogou o mundo antigo inteiro por essa razão, e todavia a lei não tinha sido dada. O que faz então a lei? A lei prova que o pecado é transgressão, estabelece, define como tal. Mas Paulo está dizendo que o pecado pode existir e Deus o considera como pecado e trata dele como pecado, independente dele ser definido como transgressão da lei dada por meio de Moisés. O pecado continua sendo pecado, porém, não é considerado ou avaliado como transgressão, digamos, nos livros contábeis, enquanto a lei não for claramente dada. O que faz o verso 14 do capítulo 5 de Romanos chamar nossa atenção, porque ele diz: o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, esse no entanto é importante, fundamental. Reinou a morte desde Adão até Moisés. O que deixa claro, queridos, que evidentemente havia operando uma lei pela qual Deus considerava todos os homens daquelas gerações, de Adão até Moisés, pecadores, e tratava eles como tais, porque todos eles morreram. E porque a morte é o salário do pecado. O argumento do apóstolo Paulo é que a morte vem sempre pelo pecado. E o fato é que aquelas gerações foram punidas por Deus por causa do pecado. Para deixar isso mais claro, Paulo diz: até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Nós precisamos entender bem isso. Embora Adão, como criatura de Deus, tivesse em seu ser e em sua natureza a lei ainda não escrita, mas a Adão, Deus disse especificamente: você não deve comer de um determinado fruto. Se você comer desse fruto particular, você morrerá. Houve uma lei exposta abertamente, não só a lei impressa em sua consciência, mas uma lei dita com palavras a ele. E Adão pecou contra essa lei que foi exposta e conhecida. Mas as pessoas que viveram de Adão até Moisés só tinham a lei gravada em seus corações, ou seja, eles estavam na mesma situação na qual o apóstolo Paulo afirma que estão todos os gentios, todos os homens. A lei está em suas mentes, mas não tinha uma proibição específica, feita mediante palavras. Por isso, quando pecavam, não faziam exatamente do mesmo modo que Adão, porque Adão estava pecando contra uma lei específica, e essas pessoas não. Assim que elas não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Mas o problema aqui é ainda algo mais profundo, porque naquele período, como agora, todas as crianças também morrem, antes de poderem tomar qualquer decisão moral, ou de praticar qualquer ação por si mesmas, resultante do exercício da sua volição, e contudo, morreram, e contudo morrem. Então o que Paulo está nos ensinando, o que a Bíblia nos ensina, é algo ainda mais profundo, da nossa ligação com Adão, de como nós estamos em Adão ao nascermos neste mundo. A morte naquele período entre Adão e Moisés, como hoje, é universal, incluindo as crianças pequenas. Por que as crianças morrem? Por que os bebês morrem? Por que foi que a morte passou a essas crianças? No versículo 12 do capítulo 5, Paulo diz que a morte sempre é apresentada como uma punição do pecado. Mas os bebês não praticaram atos de pecado e, contudo, morreram e morrem. Isso prova que eram culpados do pecado. Como nós podemos explicar isso? Como podemos explicar isso? Isso é fundamental para nós, para entendermos o Evangelho. E Paulo dá a resposta no versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram, todos pecaram, e porque todos pecaram, todos morrem, até os bebês. O apóstolo Paulo está dizendo simplesmente que é um fato que todos os que morreram neste mundo pecaram. Por que pecaram? Muitos querem dizer que nós pecamos porque vimos outras pessoas pecando, aprendemos a pecar com nossos pais, que as gerações mais antigas viram Adão pecar, imitaram o pecado de Adão e foram imitando uns aos outros os pecados dos outros, e esse processo de imitação tem dado continuidade geração após geração.
que é por isso que o homem peca. Mas isso é lixo, isso é a negação da verdade. A afirmação também de que todos nós que nascemos neste mundo com uma natureza pecaminosa. Isso é verdade, como diz o Salmo 51, que fomos formados em iniquidade. Daí, tendo nascido com a natureza pecaminosa, todos nós pecamos e, portanto, pode-se dizer que todos nós temos pecado. A despeito disso ser verdade, não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando nesse texto. Ele está falando sobre nós em Adão. No sentido prático, os bebês não cometeram pecado assim, exercendo sua volição. No entanto, morrem. Ele não tem pecado no sentido de que praticou atos voluntários de desobediência. Ele não era capaz de fazê-lo simplesmente, contudo, ele morreu, ele morre. Então é importante nós olharmos para o texto bíblico. Paulo diz no versículo 13 e 14, as pessoas que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, não obstante, morrem. E se examinarmos particularmente a questão dos bebês, o sentido aqui não pode ser que todos tenham de fato cometido pecado, na prática, porque os bebês não fazem isso. Isso é fundamental porque a questão aqui é o paralelo entre Cristo e Adão. Estar em Cristo como estávamos em Adão. E se nós falarmos em que o homem morre ao praticar atos voluntários de desobediência, todo o paralelo traçado pelo apóstolo perde-se completamente. Portanto, o todos temos pecado do versículo 12 não pode significar todos temos cometido pecado fatualmente. Porque se dissermos que cada homem morre simplesmente pelos seus pecados fatuais, vamos ter que dizer no paralelo com Cristo de que o homem é salvo porque ele tem praticado o bem. Isso destrói toda a doutrina da salvação, toda a doutrina da justificação pela fé seria posta abaixo. Se você disser que o apóstolo Paulo está dizendo que a morte passou a todos os homens, porque todos eles têm cometido pecado, então por outro lado você terá que dizer que a vida vem aos cristãos porque ele praticou boas obras e obedeceu à lei. Nesse caso, não existe justificação pela fé. E neste caso, não há nenhum paralelo mais entre Adão e Cristo. Esse todos pecaram, alguns querem colocar somente no fato de que nós nascemos com uma natureza corrompida, depravada e pecaminosa. Ora, isso é verdade. Todos nós concordamos com isso, a não ser quem abraçou a heresia pelagiana e aquilo que fluiu de Pelágio com outros nomes depois. Nós de fato nascemos com uma natureza pecaminosa. Então alguns dizem, Deus considera como pecado essa natureza em nós e pune com a morte, e assim nós somos culpados por termos essa natureza pecaminosa. Nós de fato temos uma natureza pecaminosa, mas aqui o apóstolo está ensinando uma outra coisa, algo fundamental no paralelo com Cristo. Paulo não diz, todos se tornaram pecaminosos, e sim que todos pecaram. Todos nós pecamos, o que é muito diferente, e essa diferença é essencial. Porque sem ela, o paralelo entre Adão e Cristo desaparece. Porque se todos nós, aqui nesta noite, o mundo inteiro, somos considerados culpados e condenados aos olhos de Deus, e todos nós morremos, porque temos simplesmente uma natureza pecaminosa, então, por outro lado, no paralelo entre Adão e Cristo, teremos que dizer que somos justificados por Deus mediante Cristo, porque temos uma natureza santa. Mas é precisamente o oposto disso que nós vemos o ensino bíblico. Paulo se refere várias vezes que Deus justifica o ímpio. Deus justifica o ímpio. Deus justifica o ímpio. Ele justifica o pecador. Isso é algo importante que nós temos que ressaltar, enfatizar e repetir. Não somos justificados porque fomos regenerados. Não somos justificados porque temos uma nova natureza. Não somos justificados porque fomos santificados. Esse é um erro básico. Esta é a heresia da Igreja Católica. O ensino claro do Novo Testamento é que nós somos justificados aos olhos de Deus, como estamos, enquanto ímpios, enquanto pecadores, sem haver ocorrido nenhuma mudança em nossa natureza. Naturalmente, a justificação e a regeneração em geral andam juntas, e não podia ser diferente, mas nunca podemos dizer que fomos justificados porque fomos regenerados, porque já tínhamos uma nova natureza, uma natureza boa, uma natureza santa, então Deus nos justificou. Não, não, não. É fato que todo aquele que Deus justifica, ele vai regenerar, ele regenera. Obviamente, quando Deus se determina a justificar um homem, também determinou regenerá-lo. Mas ele justifica o homem sendo ímpio, pecador, inimigo. Isso foi repetidamente salientado no capítulo 4 de Romanos. E isso é fundamental
porque se você perder isso, você perde o paralelo entre Cristo e Adão. O que a Bíblia ensina é que em Adão todos pecaram. É isso que o apóstolo Paulo está afirmando. Por um homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte a todos os homens. Paulo coloca a morte como a prova. A morte sempre parte da punição do pecado. Logo, a morte sempre pressupõe culpa e condenação. Culpa e condenação. E a morte é universal. A morte atinge todos. A morte atinge todos os descendentes de Adão. A morte atinge os bebês que não exerceram volição e cometeram um pecado fatal. Então, como a morte os atinge? A morte sempre pressupõe culpa, e eles só podem ser culpados de algum pecado em especial. Mas eles não pecaram por seus atos pessoais, mas eles morrem, porém nunca morreriam se não tivessem culpa de algum pecado. Paulo diz no versículo 12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo coloca uma sequência perfeitamente lógica. Cada passo leva inevitavelmente ao próximo passo. A morte indica que somos culpados de pecado. Até os bebês morrem e, portanto, os bebês devem ser culpados de pecado. Agora você me pergunta, pastor, de que pecado os bebês são culpados? E o apóstolo Paulo afirma, eles são culpados do ato que introduziu o pecado no mundo, o ato do homem Adão. Em Adão todos pecaram, em Adão todos pecaram. O ensino é claro, o pecado de Adão foi imputado a toda a humanidade. Não só trouxe uma natureza pecaminosa, mas trouxe a culpa. É óbvio que os liberais e modernistas não podem aceitar isso, porque eles não podem aceitar a verdade bíblica. O fato que o apóstolo Paulo está ensinando, que a morte sobrevém a todos, e que essa morte sobre todos é a prova do fato de que todos pecaram. A morte é a consequência do pecado e, portanto, ele diz, todos pecaram, isto é, todos pecaram no pecado de Adão. Alguém pode se levantar aqui hoje e dizer, eu não aceito ser culpado do pecado de Adão e ter pecado em Adão, mas então você nunca poderá ser salvo pelo ato de justiça de outro, o segundo Adão. Você não pode fugir do paralelo. Você não pode aceitar só parte do Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo continua a repetir esta mesma verdade. Do versículo 15 ao 19, ele repete 5 vezes sua declaração: a ofensa de um homem só, uma só ofensa. No versículo 15 ele diz, porque se pela ofensa de um morreram muitos. Você vê o que ele diz? Pela ofensa de um quem? Adão. Por causa daquela única ofensa de Adão, muitos morreram. Como aquele único ato pode levar todos à morte? Dessa única maneira, que esses muitos são culpados daquele único ato. É isso que Paulo está ensinando no versículo 12, por exemplo. Todos pecaram pela ofensa de um. E é óbvio que o que Paulo está fazendo é nos deixar uma visão clara do paralelo. Ele diz, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que por um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. O pecado de um só homem, Adão, um indivíduo, trouxe a morte a todos nós. E uma ação de Cristo, esta ação de um homem, Cristo na história, traz vida a todos nós. O paralelo prova, pois que é pela ofensa de um só que muitos morreram, e é pelo ato de um só que muitos viverão. Então Paulo afirma no versículo 16, claramente, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Ele repete o juízo, a condenação veio sobre todos nós em consequência do pecado deste único homem, Adão. Depois ele completa, desenvolve o paralelo e prossegue dizendo, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. O apóstolo contrasta as muitas ofensas com a única ofensa. A única ofensa de Adão trouxe a morte a todos e a condenação a todos. Mas diz ele, por outro lado, as muitas ofensas que os homens têm cometido recebem o devido tratamento e são postas de lado pela ação única do Senhor Jesus Cristo.
em Adão e em Cristo. É aquele ato único de Adão que importa. Foi aquele único ato, aquele único pecado de Adão que trouxe a morte sobre todos os homens. E só uma explicação de como ele fez isso. Estávamos todos nós nele, todos nós pecamos ali, em Adão. Ele é o nosso cabeça federal, era o nosso representante diante de Deus. Quando ele pecou, todos nós pecamos. Toda a humanidade estava nos lombos de Adão quando ele cometeu o pecado contra Deus. Então Paulo não pode ser mais claro, por exemplo, do que no versículo 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, aí está, claro, o completo e perfeito paralelo entre Cristo e Adão. Muito mais os que recebem a abundância de graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo continua a colocar toda a sua ênfase em um só homem, numa única ação. No versículo 18 ele diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, como pôde vir o juízo sobre todos os homens para condenação em consequência daquela única ação? A resposta não pode ser outra, é que nós pecamos em Adão, todos pecaram. É precisamente o que ele diz no fim do versículo 12. Paulo está desejoso de acentuar que é em consequência da ofensa de um só que veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. E de novo, o paralelo perfeito se comprova. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação devida, para aqueles que vão estar em Cristo. Todos são salvos pelo ato dele. E para fechar de maneira inequívoca, Paulo diz assim no versículo 19: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Essa palavra é fundamental. A melhor tradução é constituídos. Pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, foram registrados como pecadores, se tornaram pecadores. E por que isso é importante? Por causa do paralelo, porque o paralelo vem em nosso auxílio. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos. É a mesma palavra, constituídos. Muitos serão feitos justos. Justos em Cristo. Em Cristo. Isso é justificação somente pela fé. Que Deus nos considera justos. Que Deus nos constitui povo justo. Nos declara justo. É uma questão forense. E esta é a verdade também em relação a Adão. Quando estávamos nele, pela desobediência de um só homem, fomos colocados na categoria de pecadores, fomos constituídos pecadores culpados. Não recebemos de Adão só uma natureza pecaminosa, mas a culpa do pecado de Adão caiu sobre todos. É importante, nós não fomos constituídos pecaminosos. Paulo diz que fomos constituídos pecadores. Não apenas temos natureza pecaminosa, nós temos, mas nós somos considerados por Deus como pecadores, o que é simplesmente outra maneira de dizer que todos nós pecamos em Adão. Foi a desobediência de Adão e o seu pecado que nos colocaram, todos nós, na condição de pecadores. E então a morte reinou sobre todos. Nosso tempo hoje está acabando, mas isso precisa ser fixado em nossa mente. Toda a nossa raça teve uma participação no primeiro pecado. Adão estava diante de Deus não como um ser isolado. Todas as gerações estavam em seus lombos. Toda a família dos homens foram envolvidas naquele caixão, na sua morte. Como uma semente contém toda uma floresta, todas as nações de todos os tempos estiveram envolvidos na cabeça federal, em Adão, como a semente de todos os homens. Como todos os raios do sol estão em um sol, todos os descendentes de Adão estavam nele. Assim, o ato de Adão afeta cada criança nascida, com a natureza pecaminosa, mas com a culpa também, a culpa do pecado. Por isso todos morreram e todos morrem. Nele, naquele ato, todos nós quebramos o pacto das obras, o pacto da lei com Deus. Nós pecamos em seu pecado, nós tropeçamos em sua ofensa, nós transgredimos em sua transgressão, nós somos culpados em sua culpa. Nele nós nos afastamos de Deus, nele nós entramos nas câmaras da ira, nele nós somos colocados na prisão da condenação, nele nós recebemos a herança da maldição. É por isso que nós vemos
os bebês morrerem à nossa volta. É uma declaração, nós herdamos uma natureza pecaminosa, mas nós herdamos a culpa daquele pecado, daquele ato. Olhar para Adão assim é vê-lo como uma triste nuvem sombria se espalhando sobre todos nós. Mas eu quero encerrar, e nós vamos continuar estudando Cristo em Gênesis, pedindo que vocês olhem de novo. Há raios brilhantes por trás de tudo isso. Como estamos de luto, o Espírito voa nas asas do amor para mudar o cenário. E nós podemos ouvir: Adão é a figura daquele que havia de vir. Isso é maravilhoso, é o paralelo. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão foi feito espírito vivificante. O primeiro homem é da terra, o segundo homem é o Senhor do céu. Como em Adão todos morrem, assim em Cristo nós seremos vivificados. São notícias abençoadas, são notícias maravilhosas. Adão é o pai de toda a família natural, então Cristo é o pai de toda a família da graça. Está escrito: ele verá a sua semente, uma semente a servi-lo. Ele é o pai da eternidade. Como Adão foi o pai da nossa morte, como Adão é o estoque de corrupção e de morte, assim Cristo cria de novo a justiça e a vida em nós. Ele é um espírito vivificante. Como aquele que nasce da carne é carne, assim aquele que nascer do espírito, espírito é. Seus poderes e faculdades e as percepções são como a luz em relação às trevas. Uma vez que eles eram uma massa de morte, agora eles têm ouvido para ouvir seu chamado e olhos para ver a sua beleza. Eles são cheios de vida. Eles agora recebem bocas para adorar a Deus e cantar o seu louvor, e mãos para agarrar os pés da cruz. Uma vez que seus gostos eram baixos e sórdidos como a terra, agora eles são ricos e puros como o céu. Desejos novos, coração novo, mente nova. Esses desejos novos, sentimentos novos provam que o homem que assim os tem é um recém-nascido. É a progênie feliz da graça. Agora se sentam em harmonia ao redor da mesa de Cristo e o adoram como o autor do seu ser e da sua alegria, como aquele pelos quais seus atos, seu ato de justiça os transformou para sempre. E o contraste desse paralelo se estende. Adão cai e nele nós somos abatidos e caímos junto e somos culpados. Cristo vence e nele sua descendência levanta a cabeça, e nele triunfam sobre todos os avanços e assaltos de Satanás, do mundo e da carne. Cada membro dele compartilha da sua vitória e é justo na sua justiça. Cada homem assim, que está em Cristo, tem um fundamento irrespondível. Ele pode dizer: no Senhor eu tenho retidão, e é assim que ele chega à porta do céu, em Cristo. Em Cristo a minha lei foi cumprida. Eu trago a justiça de Deus em mim. Grande foi a perda em Adão, mas muito maior é o ganho em Cristo. Assim como um homem, Jesus foi pendurado na cruz, e nele seu povo sofreu até a morte. Nele se esgotou para o seu povo a taça da ira de Deus. Nele o seu povo degustou as dores amargas que o pecado merece. Nele o seu povo pagou até o último centavo para a balança da justiça divina. Nele o seu povo suportou tudo o que era necessário, de tal maneira que cada atributo de Deus não exige nada mais. Assim cada filho da fé exclama com louvor, adorando: estou crucificado com Cristo, estou crucificado com Cristo, estou crucificado para o mundo. Quem pode atribuir qualquer culpa a um homem que está em Cristo, que carregou toda a culpa? Em Adão nós merecemos toda a ira, em Cristo passamos por isso. Cristo ressuscitou dos mortos, ele tem a vida eterna em si mesmo, e ele mantém seu povo em si mesmo. Nele cada um vê que a promessa da ressurreição da manhã é completamente real e verdadeira para esse povo que está em Cristo, em que este corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade e a morte será tragada pela vitória. Em Adão nós desintegramos na sepultura, em Cristo nós achamos os portões da vida. Em Adão nós deitamos nas camas da escuridão, em Cristo nós somos colocados na luz e somos luz para sempre no Senhor. O trabalho de resgate terminou.
Jesus retornou à direita do Pai. Ele ascendeu, mas não desconectado dos seus membros. Pode o cabeça viver separado do corpo? Não. Nele, todos nós entramos e tomamos nossos lugares diante do trono de Deus. Está escrito, com verdade, Ele nos ressuscitou juntamente e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não fica maravilhado com a sabedoria de Deus demonstrada no Evangelho, na glória do reinado da graça soberana de Deus? Toda essa verdade é revelada a nós e nos enche de conforto. Esse conforto é a garantia da nossa unidade com o Senhor em tudo o que Ele fez e está fazendo agora. Nós estamos nele. É também a semente da santidade que nos habilita a viver no Espírito, em meio às glórias do céu, mesmo tocando as vaidades aviltantes da terra, enquanto vivemos aqui. É um fato claro que o nascimento natural trouxe para cada um de nós não só a natureza pecaminosa, mas a culpa do pecado e a morte. Mas assim que se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Se Cristo é teu, se Ele habita no seu coração, todos os seus atos de justiça agora são atribuídos a você, o seu ato de justiça na cruz atribuído a você. E agora esse Deus maravilhoso que encarnou e nos resgatou, nos ama totalmente, e nós vivemos à sombra da sua voz, das suas asas, e cobertos com o seu sangue. Agora, se essas evidências estão ausentes da sua vida, você ainda está numa terra de ruína. Você ainda está em Adão. E você vai continuar a ser um miserável. E continuará uma vida que é um verdadeiro naufrágio. Clame hoje. Clame como um desamparado. Clame a Deus como alguém que só pode depender da misericórdia e da graça de Deus. Busque a vida que só Deus tem para dar. Em Adão nós temos a morte, mas Cristo é um Espírito vivificante. Vamos ficar de pé. Vamos orar a esse Deus maravilhoso.